que Ele tem para falar, né? Então eu creio assim que Deus quer despertar a igreja, sabe? Muitas vezes, quanto mais tempo de igreja nós temos, em vez de nos tornarmos pessoas mais simples, às vezes nos tornamos pessoas mais complicadas. E aí a gente começa já pelo tempo de igreja avaliar coisas do nosso sentido, do que nós imaginamos. E Deus quer que nós vivamos a simplicidade da nossa conversão nele. Aquele novo nascimento tem que estar simples em nossa vida a cada dia. Nós não podemos viver de acordo com a nossa mente, como, esqueci seu nome, Jean falou, né? Muitas vezes nós somos levados pelo sistema, na oração dele, por coisas que nós vemos, e isso fala de falta de simplicidade. Quando nós somos simples, nós começamos a entender aquilo que Deus nos chamou. Cada um de nós aqui temos um chamado, e a gente vai passando o tempo e a gente esquece do chamado. Todos aqui têm um ministério, que a Bíblia fala, o ministério da reconciliação. Esse não tem como fugir dele, amado. Eu e você estamos incluídos nesse ministério, que é reconciliar vidas com Jesus. Então não temos para onde correr. Esse ministério é algo que Deus colocou na nossa vida para executarmos. Então você nasceu na família onde nasceu, para ser um instrumento de Deus ali e reconciliar a vida ali dentro. Você estuda onde você estuda para reconciliar vidas. Trabalha onde trabalha e tem pessoas malas do seu lado lá para reconciliar essas pessoas a Deus. Não, nada é em vão do que Deus tem colocado nas nossas vidas, se nós somos dirigidos por Ele. Amém? Está claro até aí, amados? Então, para mim, o assunto sobre a vinda de Cristo, sobre estar vigilante ou vigiar as nossas vidas, é algo muito atual. Ele está sendo falado desde quando Jesus subiu para o céu. Desde lá, fala sobre a segunda vinda, a bodas do Cordeiro e a preparação da igreja. E nós sabemos aqui, eu tenho certeza que os irmãos, porque eu conheço os pastores aqui, temos uma plena consciência de que igreja não é parede, somos nós. Amém? Está claro aí, né? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Quem vai subir não é as paredes, são a igreja, é a igreja. São vidas, são pessoas, né? Então eu creio assim que Deus quer despertar a igreja para esse chamado, para esse momento. Chega de comodismo, chega de estarmos realmente só envolvido com, às vezes, eventos ou só reuniões. Deus quer nos despertar para algo mais diante dele. Esse é o chamado da igreja. Amém? Vamos ler um texto que fala sobre isso? Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler uma parábola bem conhecida. Eu tenho certeza que todos os irmãos já leram e conhecem essa parábola, mas é algo que Deus falou comigo assim, nessa parábola eu queria transmitir. Todos acharam? É bom até que você acompanhe, né? Quem está sem Bíblia pode acompanhar da pessoa do lado, ou usar um aplicativo no celular aí para ler, porque a gente ouvindo, lendo, grava mais. Amém? E aparece lá também, né? Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para bodas,
e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Todos conhecem essa parábola, né? Uma parábola muito conhecida sobre as 10 virgens. E nós vamos decorrer um pouquinho aqui desse assunto e falando mais desse texto. E eu queria chamar a atenção a alguns detalhes nessa parábola que podemos aplicar nos nossos dias. O primeiro ponto, assim, no versículo 1, fala assim, que haviam 10 virgens. E não há distinção entre elas. No primeiro versículo não havia distinção nenhuma entre elas. Eram 10 virgens. E todas elas com lâmpadas. Não é isso? Só uma observação. Era um costume no casamento judaico. Era um costume até interessante, né? Como se diz? Um ritual, né? No casamento judaico. Que a noiva ela era acompanhada por 10 virgens com lâmpadas. Então por isso que quando Jesus conta uma parábola, ele sempre assemelha ao que eles eram acostumados. Então falava sobre o agricultor, né? A videira, tudo coisas que eram práticas na vida dos judeus, na vida das pessoas. E uma das coisas normais que acontecia é que no casamento a noiva ela era acompanhada por 10 virgens, assim, com as lâmpadas. Isso era um ritual que existia no casamento judaico. E provavelmente essas 10 aqui da parábola eram amigas da noiva, esperando o noivo, né? E estavam todas juntas, as 5, não tinha distinção nenhuma no começo. Só que no outro versículo fala que, versículo 2, que distingue, né? Que falam que eram 5 prudentes e 5... Vocês têm que participar, tá? Eu sempre vou perguntar para vocês participarem. 5. Aí tem alguma tradução que fala loucas? Alguém leu? Loucas, né? Então tinha 5 prudentes e 5 loucas. Por que elas eram chamadas de loucas? Nós vamos descobrir aqui. E tem mais algumas coisas que a gente pode destacar nesse texto, aplicando para os nossos dias. Alguns pontos que eu marquei assim. Ele fala que tem virgens, lâmpadas, o noivo e azeite. Vamos trazer para nós aqui assim, o que seria as virgens? Trazendo para nós, quem seria as virgens? Quem vocês acham que é a virgem aí no caso dessa parábola? A igreja, a noiva de Cristo. Amém? Então toda vez que você vê a palavra virgem aí falando de noiva, é quem? A igreja. A igreja de Cristo. Certo? O outro aí fala do noivo, o esposo. O que vocês acham que quer dizer o noivo nessa parábola? Jesus, falando da bodas do Cordeiro, a segunda vinda, um noivo que vai vir buscar a noiva, né? Aí o outro ponto fala sobre lâmpada. O que vocês acham que é lâmpada? O que a gente podia trazer para os nossos dias dentro dessa parábola? Lâmpada. Todas elas tinham lâmpadas. Não. Seria as nossas vidas. A lâmpada seria a vida, onde transmite luz, né? E mais uma coisa que fala nesse texto, o azeite. Todas elas tinham lâmpadas, mas 5 eram loucas, não tinham o azeite, mas 5 tinham reservas, né? E o azeite, o que vocês acham que é nesse contexto? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele que realmente mantém as nossas lâmpadas acesas, que são as nossas vidas, tá? Então, tá claro até aí, né? Nesse contexto. Então, diz que 5, no versículo 3, que as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo o quê? O azeite. Elas não levaram o azeite. O azeite era o combustível que fazia com que a lâmpada ficava acesa. E nós estamos falando aqui que o azeite significa o quê? O Espírito Santo. Elas estavam juntas, né? E isso me chamou a atenção. Tinham 10 virgens lá, 5 nécias, 5 loucas, mas 5 nécias, 5 loucas não, 5 nécias e 5 prudentes, que é a mesma coisa, né? Estavam juntos e eu fiquei pensando assim, não é o fato de muitas pessoas frequentar a igreja, frequentar reuniões, não quer dizer que a pessoa é conduzida pelo Espírito Santo.
Muitas pessoas fazem coisas na sua vida por rotina, por já fazer isso há tantos anos, por estar nessa vida, e não pelo fato de frequentar algo, ou grupo caseiro, não sei se vocês têm grupos menores. Lá nós temos assim dividida a igreja em igreja nas casas. Durante a semana a gente se reúne nas casas e no domingo lá no prédio. E a gente sempre fala isso, não é o fato de nós estarmos domingo à noite, ou no caso de vocês sábado à noite, de durante a semana, não é esse o fato que demonstra que nós somos filhos de Deus ou não. Porque tem muitas coisas que nós fazemos por estar acostumado. E nós esquecemos de ser dirigidos pelo Espírito Santo. E essas 5 nessas estavam junto com as 5 prudentes. Eram convidadas, faziam parte, iam lá, tudo, mas simplesmente não tinham o Espírito Santo. Diz o texto que elas não levavam azeite. E muitas pessoas, muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, amado, é o que nos conduz ao arrependimento. É o que nos leva assim, nos convence do pecado. E muitas vezes nós vivemos vidas aí, levamos da nossa vida, vamos levando, não tente mais o temor de Deus com as coisas. Nós estamos vivendo uns dias onde tudo é relativo. O relativismo entrou de tal forma dentro da igreja, dentro dos nossos, do nosso costume, muitas coisas. Então tudo é relativo. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu ir em lugar, não tem nada a ver. E com isso vai tirando o temor com relação à presença do Espírito Santo na nossa vida. Uma das coisas que o inimigo mais rouba em nós, através do relativismo, é o temor com a pessoa de Cristo. E o Espírito Santo é Ele que traz em nós o temor. Então as nécias estavam junto com a prudente, mas não tinham o temor com relação às coisas de Deus. Elas não se prepararam para encontrar o noivo. E isso faz grande diferença nos dias de hoje. A pessoa sem temor, ela vai assistir coisas que não deve, e aquilo não pesa mais para ela. Ela vai em lugares que não convém para cristão, para filhos de Deus. Ela vai naquele lugar, volta e parece que nada fez sentido. Começa a usar determinadas roupas e nada incomoda. Não, isso aí vocês são muito quadrados, é relativo. Isso não, vocês estão achando que tudo é pecado. Não estou querendo dizer que tudo é pecado. Mas será que precisamos de certas coisas? Será que o Espírito Santo não está queimando em nós e falando, poxa vida, o que você está assistindo, meu amigo, o que você está vendo na internet, não condiz com aqueles que estão esperando a volta de Cristo, não é verdade? E quem gera isso em nós é o Espírito Santo, amado. Nós precisamos ser convencidos, ser cheios do Espírito Santo, para que a hora que nós detectarmos alguma coisa errada, o Espírito Santo é aquela luzinha vermelha que acende no painel, Você está sozinho na sua casa e aquilo que tem como é o Espírito Santo. Você está indo em algum lugar, vai fazer algo errado lá no seu serviço, vai tentar pegar uma propina, acende uma luzinha, é o Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios dele, amado, nos dias de hoje. Muitas mentiras ou meias verdades vão ser apresentadas à igreja. A diferença é, temos que conhecer a verdade. Amém? Eu lembro de uma vez, conversando com um amigo meu, ele era executivo de um grande banco em São Paulo. E ele encontrou um amigo dele que fazia anos que ele não via, e se encontraram no aeroporto. E na conversa, onde você está, tal. Aí ele falou assim, olha, eu trabalho para a CIA nos Estados Unidos. O amigo dele falou para ele, e a gente roda o mundo atrás de dólar falso. Eu rodo o mundo assim para descobrir se aquele lugar tem dólar falso, a gente vai descobrir a origem, vai atrás, tudo, E esse amigo meu perguntou para ele assim, mas como vocês fazem para descobrir se o dólar é falso? Vocês ficam estudando as notas falsas e tal? Ele falou, não, a gente fica de 8 a 9 horas, às vezes, estudando notas verdadeiras. A gente pega a nota de $1, até de 100, de 20 dólares, do que a nota de dólares, e fica estudando a verdadeira. Quando a falsa cai na nossa mão, a gente detecta na hora. E aí percebe qual que é a falsa, quando se conhece a verdadeira. E nós precisamos conhecer o que é verdadeiro na Bíblia. Nós temos que conhecer o que é verdadeiro, porque quando alguém oferecer algo falso, a gente detecta na hora, peraí, isso aí não é de Deus, isso não está na Bíblia. Mas o inimigo vai lançar tanta mentira ou meias verdades para confundir a igreja nesses dias, entendeu? E a igreja, se não tiver vigilante, não tiver cheia do Espírito Santo, vai ser confundida, vai aceitar o que é falso. Nós precisamos nos firmar naquilo que é verdade, amado. Amém?
aquilo que realmente assim tem profundidade. A palavra de Deus diz assim que os céus vão passar, a terra vão passar, mas a minha não passará. Então aonde nós devemos firmar a nossa vida? No que é verdadeiro. Está claro, está aí? Né? A gente tem que firmar no que é verdadeiro. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que aonde nós estivermos assim, for um lugar falso, o Espírito Santo detecta em nós aí, acende a luzinha. Eu não preciso dessa roupa, eu não preciso ouvir essas coisas, eu não preciso ver isso, porque minha lâmpada está cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus quer assim para a igreja, né? Nesses dias. E no versículo 4, no versículo 3 fala que as loucas não tinham azeite, mas no entanto as prudentes, elas levavam suas lâmpadas e levavam o quê? Diz o texto? Azeite aonde? Suas vasilhas. Me permita, né? Eu pus algumas coisas que significa, e eu coloquei vasilhas aqui como sendo as nossas reservas, porque todos nós passamos por tempos de frios, tempos de lutas, tempos de dificuldade, e nós temos que ter reservas, não é verdade? Passamos por situações que às vezes nós não esperamos. Nossa, aconteceu um baque tão forte na minha vida. O que nos sustenta é a reserva que nós temos. E diz assim o texto que as prudentes, elas levavam azeite nas suas vasilhas. É como se fosse uma reserva, né? E a pergunta é hoje assim para nós: como nós fazemos reservas de azeite? Se nós falamos que o azeite significa o Espírito Santo, não nos falamos isso? E como que eu faço para ter reserva desse azeite, desse Espírito Santo no meu caminhar? O que a gente poderia fazer assim? E eu anotei algumas coisas de prático, que são coisas assim elementares na vida do cristão, são coisas assim, princípios que não podemos abrir mão. Esses princípios que eu vou falar aqui, os irmãos com certeza conhecem, nós não podemos abrir mão. Se nós abrirmos mão de alguns princípios que nós temos entendido em Deus, nós perdemos as reservas que Deus quer derramar sobre nós. E nós precisamos de vasilhas cheias, né? E vocês já lembram daquela história da viúva que tinha as vasilhas e era cheia do quê? De azeite, né? E eu fiquei pensando assim: o que podemos fazer, amados, para que as nossas vasilhas sejam cheias? Eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira que eu fiz para mantermos as nossas vasilhas cheias é a importância com a leitura e a aplicação da palavra nas nossas vidas. Uma das coisas que o inimigo quer roubar nosso é o tempo com a leitura da palavra. Não é verdade? Parece que a gente tem tempo para tudo, mas a hora que começa a ler a Bíblia, dá sono, né? Aparece alguma outra coisa para fazer, porque ele sabe, o inimigo nosso sabe, que se nós enchermos a palavra, nós vamos ter base para combater o que é mentira. E nós precisamos, amado, amar a palavra, se envolver com a palavra de Deus. Se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que se alimentar do que é eterno, não é verdade? Nós temos que realmente nos aprofundar na palavra. Quem pode ler Salmo 119, versículo 9? É bem voltado para jovem esse versículo. Pode ler, quem puder ler rapidinho. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Amém? A palavra, observando e guardando a palavra, traz pureza. Ah lá, está lá, né? Purificando, a palavra, ela purifica o caminho, ela traz pureza. Observar, guardar a palavra, traz em nós uma confiança que nós vamos saber o que é puro e o que não é. Não tem como, amados, sermos cheios das coisas de Deus se não lermos a palavra de Deus. Se nós vamos ler literatura, nós vamos ser bem conhecedores das histórias, de coisas que aconteceu. Mas se a gente quer saber o que vai acontecer com o povo de Deus, é através da palavra de Deus. Então, um dos pontos que eu coloquei assim, que nos traz reserva, é nos alimentarmos da palavra. Quisermos purificar a nossa vida, é como diz esse salmo: guardando a palavra, observando a palavra, vivendo a palavra. Então é algo assim,
elementar, né, princípio elementar na vida do cristão. Se o cristão não lê, ele morre. É um alimento. Deixa eu falar aqui, quem gosta de comer bem? Eu gosto de comer, gente, como eu gosto de comer. E eu não esqueço de comer. Não sei vocês, mas nossa, toda hora eu lembro que eu tenho que comer, né? Eu gosto, e a palavra tem que ser assim. A gente tem que gostar de se alimentar dela, sabe? Procurar, ter um tempinho, você está esperando um cliente, né? No meu caso, está no cliente, baixa lá a Bíblia no celular, leia, se alimenta, né? Ontem nós estávamos conversando com um casal, e eu falei para a pessoa, eu não quero, nem estou lendo mais a Bíblia, não vou ler mais a Bíblia, já desisti e tal. Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu leio como se fosse um livro. Eu falei, quando você for ler a Bíblia, você fala, Espírito Santo, traga a revelação do que eu estou lendo. E eu contei uma história de um amigo nosso, lá de Vinhedo, que quando ele se converteu, ele já tinha lido a Bíblia, acho que bem mais que nós aqui, muitas vezes. E era apenas um livro. E nós falamos isso para ele. Quando você for ler a Bíblia, leia pedindo que o Espírito Santo revele. E ele fez isso, com tanta fé. E ele falou que a hora que ele abriu a Bíblia e começou a ler, ele falou que as letras saltavam. Ele teve revelação. E aí ele ia lendo e aquilo ia alimentando ele, tocando. Ele teve uma mudança de vida, amados. Mas uma mudança por causa da leitura da palavra. A minha mãe, eu tenho minha mãe ainda, ela vai fazer 85 anos agora, né? E ela está com Alzheimer. Coitadinha. E aí eu chego lá, né? Eu falo, você sabe quem eu sou? Ela fala, eu sei, é o Chiquito. Chiquito era um tio dela, né? Ou quando ela me chama de Narciso. Eu falei, Narciso era o irmão dela que faleceu, não sei quantos anos atrás, né? Coitada, não lembro. Mas aí eu falo assim, mãe, o que está escrito em Salmo 23? Ela fala inteiro. Mãe, o que está lá em Romanos capítulo 8? Ela fala tudo. Eu não me conformo, eu gravei ela. Aí eu falei assim, mãe, o que fala lá em Coríntios tal? E eu dou o começo do versículo, ela termina. Ela esqueceu meus irmãos, e ela não esquece a palavra de Deus. Eu acho como é incrível, não é verdade, Dete? A gente vai lá e ela fala da palavra, com Alzheimer, né? Olha como a palavra de Deus é tremenda. Se vocês forem lá visitar minha mãe, ela vai falar assim para vocês. Primeira coisa ela vai falar, sua avó tá boa? Primeira coisa que ela fala para mim, sua avó tá boa? Eu falei, tá, manda um abraço para ela. Eu falei, mãe, acho que a mãe vai primeiro abraçar a avó do que eu só senha tá na frente, eu brinco com ela, né? Mas interessante como a palavra de Deus fica na vida da pessoa, sabe? Interessante, né? Uma outra coisa que eu marquei assim, que a gente precisa fazer, reserva, coisas que a gente sabe que é interessante, é a oração. Nós temos que orar. De quarta-feira, amados, tem oração aqui. E é tempo de vir orar. Nós estamos com uma reunião de quarta-feira de oração lá, já virou 4, 5 anos. E os irmãos vêm de quarta-feira lá, é aberto, né? Faz mais, Bruno? Faz mais, né? 5, 6 anos, sei lá. Começou com um grupo pequeno orando. E depois que esse grupo começou pequeno a orar, tipo 3, 4, tal, aí os irmãos começaram a orar. E vão de quarta lá e oram, e mexeu com a igreja. Mudou a igreja, sabe? Deus começou a fazer tantas coisas. A oração é a base para nós mantermos a nossa chama acesa. Não tem como, amados, viver uma vida sem oração. É a mesma coisa o seguinte, você casar e nunca conversar com ninguém do seu lado. O ser humano é um ser social, não é? Esqueci seu nome, André, né, André? O ser humano precisa de imagine quanto Deus que fez o ser humano quer conversar com você. E a conversa nossa com Deus é através de oração, através de posicionamento. Então o tempo nosso de oração faz com que nós tenhamos reservas do Espírito Santo na nossa vida. E a outra coisa que o inimigo quer roubar, porque sempre tem uma coisa interessante para assistir na televisão, sempre tem outro lugar para ir, sempre tem coisa para fazer de quarta-feira, mas para vir orar é mais difícil, porque o inimigo sabe onde é o nosso ponto fraco, ou ele sabe também onde nós vamos nos fortalecer, que é através da oração. Então ele oferece coisas para fazermos no tempo de oração nosso, para não nos enchermos as nossas vasilhas com o Espírito Santo. Então,
Guarda isso, leitura da palavra, oração, outra coisa, testemunho, sabe? Testemunhar daquilo que Deus fez. Isso fortalece, isso traz reserva. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente fala do amor de Deus para uma pessoa, quem é mais abençoado? A pessoa ou quem fala? Eu me sinto abençoado quando eu falo de Deus para a pessoa, não é verdade? Você se sente bem testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida, na sua família, né? O que Deus restaurou. E aí quando você está falando, né? Quando você está falando ali, quem está se sentindo melhor é você, porque você está transmitindo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E a outra coisa que o inimigo quer roubar, da gente testemunhar. Um outro ponto também que nós temos que estar atento é o arrependimento. Então esses princípios, leitura da palavra, oração, testemunho, arrepender fala de voltar, dar as costas àquilo que a gente entende que é errado e fazer o que é certo. Esses princípios, amado, eles trazem assim consequências na nossa vida com relação a termos reservas, a sermos cheios do Espírito Santo. Pecou, se arrepende. Errou, se arrepende. Peça perdão, sabe? Teve algum problema com o irmão? Conserta, se arrepende. Todas essas coisas servem para que nós tenhamos reservas do Espírito Santo na nossa vida. Isso que é interessante. Nós entendermos assim que essas coisas básicas não é, não, eu tenho que fazer 3 cursos de teologia para ter reserva espiritual na minha vida. Eu tenho que visitar, não sei lá, na África, fazer um monte de coisa. Eu tenho que fazer essas coisas básicas. Princípios básicos que realmente fortalecem a nossa fé. Amém, amado? Está claro até aí? Vamos continuar a história aqui, senão não acaba nunca aqui, né? E é interessante no versículo 5, que fala assim que tardando o noivo, diz que o noivo demorou, está lá o versículo 5 lá, ó. Tardando o noivo, elas foram tomadas de sono e adormeceram. Esse tardando o noivo aí, ou essa demora do noivo, ele representa esse tempo da Jesus, né? Até hoje, quando Jesus subiu, e aí diz assim que tardando o noivo, elas pegaram no sono. E é interessante essa frase, pegaram no sono. Eu creio que sim, que é uma das coisas que tem acontecido na igreja, e isso é a minha preocupação. A igreja pegou no sono, começou a ficar acomodada, vivendo uma inércia espiritual, pegou no sono e adormeceram, né? A igreja ficou se envolvendo com tantas coisas, do passar do tempo, se envolveu com isso, com aquilo, e pegou no sono, né? E aí o texto diz assim que elas até dormiram. E isso fala assim para a gente de pessoas que se acomodam, né? Que vai vivendo a vida do jeito que dá, vai levando, vai empurrando, vai procrastinando coisas, que é empurrando com a barriga, coisa que precisa ser resolvida, não, deixa aí, uma hora conserta, uma hora faz, e isso vai trazendo sono na igreja. Quando fala igreja, assim, nós, e aí a gente perde assim total consciência do nosso chamado, para onde nós vamos, por que nós estamos aonde nós estamos, por que Deus me colocou justo para trabalhar naquele lugar. E aí com esse sono a gente começa a ficar inerte, esquece das promessas de Deus, esquece da vinda de Cristo. A gente entra num sono espiritual que acha que não vai acontecer nada, e Deus quer despertar a igreja dele nesses dias, amém? A gente precisa ser despertado para algo, o chamado dele em nós. E diz o texto aí que elas tiveram sono, adormeceram, né? Até que no versículo 6 aconteceu algo lá que diz assim: ouviu-se um grito, eis o noivo. E eu acho que a igreja precisa ouvir esse grito. A igreja precisa ouvir esse grito. O noivo está aí. E diz que tanto as nécias como as prudentes dormiram. Passou-se o tempo, por esperar o noivo, caíram no sono e se acomodaram. A acomodação nos leva a uma zona de conforto, e essa zona de conforto normalmente nos leva à morte espiritual. E nós precisamos ser despertados com esse grito: olha, o noivo está aí, sabe? Igreja,
para de brincar com isso, para de se envolver com isso. O noivo está aí. E é isso que despertou tanto as virgens prudentes como as nécias. Foi esse grito. E muitas vezes tem gente que não está ouvindo mais esse grito do que o noivo está aí, porque se envolveu tanto com as coisas mundanas, tanto com as outras coisas, que dormiram e não conseguem mais ouvir o grito da vinda de Cristo. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias, sim. Eu acho que dessa geração não passa, né? É muitas coisas acontecendo, muitas coisas realmente envolvendo a igreja, envolvendo tudo que está acontecendo no mundo. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo antes, Mateus 24, que diz assim: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E nós não estamos vivendo um tempo de esfriamento? Sabe? Parece que está esfriando, as coisas se esfriam, parece que nós estamos vivendo um tempo de sono. É tudo com relação aos últimos dias. E é tempo de nós ouvirmos esse grito: eis o noivo, desperta, igreja, né? Até quando vocês vão ficar aí no sono, deitado em berço esplêndido, né? Para de ser brasileiro, igreja, né? Mais ou menos assim. E o texto fala que elas estavam lá, acordaram com esse grito. E para mim, amados, eu imagino assim que todos sabem, a salvação, ela é individual. Não é por causa que meu pai foi um bom cristão, minha mãe serviu a Deus, tal. A salvação é individual. E no texto nós vemos aí tanto as nécias como as prudentes, elas tinham que ter uma posição dentro delas. Elas tinham que ter a vasilha com o azeite preparado para a vinda de Cristo. E quando nós não nos preparamos, nós vamos dar conta, cada um dá conta da sua vida. O seu filho vai dar conta da filha dele, mas você vai dar conta da sua. O seu pai vai dar conta da vida dele, mas você vai dar conta da sua. E é isso que o texto estava falando quando elas, no versículo 8 e 9, né, que elas começam a pedir, as nécias pediram para a prudente: me dá o seu azeite, me dá do seu azeite. Não tem como. A salvação é minha, é sua, o posicionamento é meu, é seu. Mas o meu pastor não posicionou. Problema dele, eu vou me posicionar. Mas o fulano, é o meu posicionamento. A salvação é individual, né? Cabe a cada um. E diz que no texto elas falaram assim: não, eu não tenho, sai para comprar. E elas foram comprar. E no versículo 11 diz assim: mais tarde, e esse texto e essa frasinha aí me chamou a atenção. Elas foram se preparar, mas era tarde. Mais tarde, né? Quando chegaram, o noivo já tinha entrado, a porta já tinha fechado, já foi tarde. E aí, amados, não tem aonde correr. Já se fechou a porta. E diz que elas bateram lá, né? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E no versículo 12, o que ele fala? Não vos conheço. E eu acho que a pior coisa para a igreja ouvir da voz de Deus é: não te conheço. Mas elas estavam juntas. E por isso que eu falei que não quer dizer, pelo fato de nós frequentarmos igreja, estarmos juntos, não é todo mundo, se não se posicionar, ser cheio do azeite, é que vai encontrar com o noivo. É posicionamento individual. Eu e você temos que fazer a reserva do azeite, que nós entendemos que é o Espírito Santo, a cada dia. Não tem como, amado, a gente se envolver com tantas coisas, com as coisas que o mundo oferece, e é muita coisa que ele vai oferecer. São muitas coisas para nós ficarmos aqui, fincarmos o pé aqui. Tem muita gente vivendo a sua vida pensando que vai passar a eternidade aqui. E não é. Cabe ao homem realmente se posicionar em Deus para saber onde ele vai passar a sua eternidade, né? E aí a resposta do noivo foi: eu não te conheço. Imagina a frustração dessas 5 virgens que não estavam preparadas. Conhecia tudo que tinha que ser feito, estava junto com as outras, sabia que tinha que levar o azeite, o Espírito Santo na sua vida, e não se prepararam, né? E no versículo 13, já estou terminando, irmãos,
fala assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E para mim, esse é o segredo da igreja, é vigiar, sabe? É estar vigilante com relação a tudo que acontece nas nossas vidas. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa multinacional lá em Vinhedo, Carburundo, e tinha um restaurante lá, né, bem grande assim, e a gente almoçava no bandejão lá. Eu gostava, né, porque eu falei que eu gosto de comer, né? Aí a gente até ia um pouco antes na fila lá, para pegar as melhores misturas, porque era primeiro, né? E eu lembro assim que a gente orava para comer. E a gente lá orava para comer, e um dia o cara roubou o bife. Nossa, porque nós estava orando. Um cara na frente, pegou o bife, nossa. Aí a gente abriu o olho, ué, cadê o bife? Aí o cara falou: oraste, mas não vigiaste. Perdemos nosso bife, né? E a gente tem que vigiar. O inimigo quer roubar o nosso bife, né? E aí os caras davam risada, falaram assim: tá vendo, irmão? Fica orando aí de olho fechado, você vai perder o bife todo dia, né? Mas ele falou aquilo e realmente é verdade. A gente tem que vigiar as nossas vidas, vigiar o que nós temos falado, o que nós temos visto na televisão, o que nós temos acompanhado, aonde nós temos ido. Tudo é pecado? Não é, igual eu falei no começo, nem tudo é pecado, mas nós precisamos. É necessário isso? Eu preciso ouvir essas coisas, né? Eu preciso ir nesse lugar? É necessário, eu preciso me vigiar. Amém? O Espírito Santo é aquilo que eu falei para você, é uma luzinha que acende, que traz em nós um temor com relação ao que é certo e o que é errado. Mas se nós nos afastarmos do Espírito Santo, a luzinha não vai acender mais. Perdemos o temor, começamos a ser insensíveis àquilo que o Espírito Santo fala. E aí a gente começa a concordar com um monte de coisa, e nós estamos vivendo dias aí onde a posição nossa vai fazer toda a diferença na sociedade, onde nós nos posicionarmos com o que é pecado e o que não é, entendeu? Muita cabeça vai rolar igual o João Batista, mas porque se posicionou. E falou assim para Herodes: você está em pecado, essa aí não é sua esposa, perdeu a cabeça. A igreja vai perder a cabeça para ser salvo. Mas é posicionamento, amados, sabe? Tempo de vigiar, tempo de realmente ver coisas da nossa vida, assim, vigiar aonde é a nossa fraqueza. Vocês conhecem aquele ditado que fala calcanhar de Aquiles, né? Conhece, né? Aquiles é um personagem da mitologia grega, onde a mãe dele mergulhou ele num rio para que ele ficasse, né, bem forte, não ia acontecer, não, imortal. Só que quando ela mergulhou ele, segurou no calcanhar. Então o único lugar que não molhou no nenê foi o calcanhar. E ele morreu com uma flecha no calcanhar de Aquiles. O ponto fraco dele era o calcanhar. Por isso que chama calcanhar de Aquiles. Agora, qual é o nosso ponto fraco? Sabe o que acontece? O nosso ponto fraco, o inimigo sabe. Ele sabe onde é o nosso ponto fraco e é onde nós devemos vigiar mais. Nesses dias nós temos que vigiar o nosso ponto fraco. Muitas vezes, que nem tem um amigo meu que ele falava assim, que ele tinha problema com bebida. Ele falou: rapaz, eu bebo. Ele falou assim, falei, então qual? Ele falou: esse é meu ponto fraco. Eu falei: então você tem que vigiar a bebida, porque o inimigo vai oferecer as coisas onde é o seu ponto fraco. Se o seu problema é com bebida, ele não vai te oferecer outra coisa. Ele vai oferecer isso. Meu problema é mentira. Então ele vai criar situações para que você minta ou você tome uma posição de não mentir. E o arrependimento nos leva a tomar essas posições. O posicionamento da igreja hoje é que vai fazer a diferença, amados. Sabe? Nós temos que vigiar aonde é o nosso ponto fraco, né? Teve um jovem que falou assim: nossa, meu problema é com nossa pornografia. Eu falei: então. Ele falou assim: então eu preciso vigiar essa parte. Eu falei: é isso que você tem que vigiar. Aonde você está entrando? Eu estou entrando em sites. Corta. O que é o nosso ponto fraco, nós temos que vigiar mais. Aonde é a nossa fraqueza, é vigiar. E é por isso que o texto termina assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Porque é nesse pecado que nós temos a dificuldade, é que nós podemos cair no dia que mais nós precisamos estar firme. Vocês entenderam, amados? É nesse ponto que a igreja tem que estar. O segredo é vigiar. E vigiar para ser cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito Santo. Vigiar coisas da nossa vida que nos tira do alvo. Então eu creio assim que Deus quer despertar a igreja para isso nesses dias. Tá assim, olha, eu preciso vigiar essa área na minha vida, sabe? E nós sabemos, né, quando nós estamos supridos
do azeite ou do Espírito Santo, nós sabemos quando nós temos reserva ou não. A gente percebe. E deixa eu falar uma coisa para vocês, aquelas virgens, as 5 loucas lá, elas sabiam que elas não tinham reservas, elas não tinham vasilha, mas elas quiseram arriscar a se encontrar com o noivo sem reserva. E tem muita gente arriscando a sua vida para tentar encontrar com o noivo ou com a vinda de Cristo sem reservas. E não deu certo, elas ficaram para fora. Não é hora de nos arriscarmos, sabe? É hora de nós nos enchermos do Espírito Santo. É tempo da igreja se levantar assim com poder, com graça, com unção, com ousadia, sabe? Fazer a diferença realmente. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dessa graça do Senhor, sabe? Parar de arriscar com o tipo de vida que nós estamos vivendo. Eu vou levando, não. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de voltarmos assim àquelas coisas que realmente nos traz princípios na nossa vida. Levar a gente para momentos assim de buscar a Deus, se derramar, ser cheio do Espírito Santo, sabe? Ter mais assim convicção de que Deus é a pessoa mais importante para nós. E é isso que Deus quer levantar como igreja. Vocês creem assim, amado? Amém? Quem crê que precisa ser cheio do Espírito Santo? Amém? Vamos ficar em pé, então nós vamos clamar para ser cheio do Espírito Santo. E quem tem sentido assim que assim, a sua vasilha está meio vazia, sabe? A sua reserva está acabando. Você acha que se continuar assim, o negócio vai ficar feio? Para o meu lado, para o seu lado, né? E hoje eu creio que Deus nos chama assim para nos voltarmos a Ele. Um posicionamento. Você crê assim? Eu queria chamar vocês aqui à frente, nós vamos ter um tempo de buscar a Deus junto. Amém? Vamos juntar aqui, pode ser, Marcos? O Jean. Cadê o Jean? Eu queria chamar os irmãos aqui para vir aqui à frente. Se você entende assim que você quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, precisa renovar a sua vida, né? Eu preciso, sabe, amado? Eu preciso, se nós não buscarmos o enchimento do Espírito Santo, eu não sei o que vai acontecer com a igreja, né? Nós vamos passar e sem vigiar, nós podemos até perder a chamada do noivo. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e você fizesse a sua oração, você e Deus assim. Começa a orar. Começa a falar: Deus, eu preciso voltar à prática das coisas que eu fazia. Começa a clamar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser renovado no Senhor. Eu quero realmente sentir a presença do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, nós nos arrependemos da nossa frieza, nos arrependemos, ó Deus, da vida que nós estamos vivendo, e nós queremos ser cheios do Senhor, Pai, cheios da Tua pessoa, cheios do Teu Espírito Santo. Nós não queremos ser, ó Deus, se envolver com as coisas desse mundo e esquecer o que o Senhor tem para nós. Nós como igreja, Deus, nós realmente queremos, ó Deus, experimentar algo novo do Senhor. Derrama algo novo sobre as nossas vidas, renova a nossa fé, renova o nosso conhecimento das coisas do reino, das coisas que o Senhor tem para nós como igreja. Vem, Espírito Santo, vem trazendo batismo, renovo sobre nós. Enche-nos, ó Deus, com a Tua presença. Derrama os dons, ó Deus, sobre as nossas vidas, o falar em línguas, a profecia, para nós não nos perdermos. Ó Deus, dons de cura, Pai, traga nesse lugar realmente cura sobre almas aqui, ó Deus, pessoas que estão com sentimentos, ó Deus, doentes, emoções, ó Deus, frustradas. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Vem, Espírito Santo, venha sobre nós. Nós como igreja, nós ansiamos, ó Pai, ter essa reserva da presença do Senhor em nós. Ó Deus, nós queremos ser como nossos prudentes realmente. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem.
inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Em nosso coração. Igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Através do arrependimento você se aproxima dele. Amém? Se sinta aceito, perdoado por Deus nessa noite. Se sinta reconciliado com Deus. Não permita que esse pecado te impeça de chegar perante o Senhor, mas se sinta aceito pelo Senhor, perdoado, restaurado, amado por Ele. Amém?
Ele quer te encher. Vem e declare isso. Santo Espírito. Vem, vamos declarar bem forte. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui, ó Rei. Vem encher esse lugar com tua glória. É o desejo
provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar a glória e beleza. Vamos provar a glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. E acaba a reserva, né? Então, muito bom mesmo. Amém? Queremos agradecer aqui de Deus, né? Obrigado e você, sua família, que Deus dê assim sempre a você uma palavra viva, amém? Que mexe com as nossas vidas. Eu recebi, amém? Às vezes estamos com a cabeça tão assim dura que nós ouvimos, mas não recebemos, né? E a diferença é quando nós recebemos, nós deixamos a palavra calar nas nossas vidas. E amanhã a gente acorda com aquele desejo de ser um dia novo, uma vida nova, né? Um dia para ser diferente, um dia para recomeçar de onde nós paramos, né? Deus colocou uma palavra na minha vida essa semana que assim, às vezes a gente tem que aonde que eu vou mexer? Vou descobrir, foi lá onde eu parei. Então a mudança não é tão assim difícil, né? Não sei o que vou fazer, vou descobrir. Não, é pegar lá onde eu parei e recomeçar, né? Então eu achei o marketing interessante. Eu achei um anúncio de uma loja, não lembro que loja que estava fazendo um anúncio logicamente para a gente ir lá e comprar, né? Então começava assim: hoje é dia de mudar de vida, né? Hoje é dia de mudar de vida. Eles provocam a gente, né? A comprar alguma coisa e tal, né? Eu falei, bom, isso. Aí eu cortei lá, né? E coloquei lá no quarto, lá, né? Quando eu acordar,
e abri meus olhos, tá lá, ó. Hoje é dia de mudar de vida no Senhor. Amém? É um aviso, não para mim comprar móveis, né, ou alguma coisa assim, mas para comprar, né, esse azeite, né? Amém? Deus abençoe. Um abraço aí. Vamos levantar, nós estávamos cantando, né? Acho que foi a primeira música que nós cantamos, né? A gente canta olhando lá para a parede, né? E o cântico é para falar para o irmão, né? E a gente fica cantando para a parede. Então vamos dar um abraço, vamos levantar e vamos nos abraçar, os dízimos aqui, amém?